Nesse início de trabalho, eu sou assim muito grato a essa equipe pelo esforço que eles dedicam, porque um trabalho para sair tem que ter tido um esforço antes, e essa equipe é muito esforçada. Eu fico muito feliz assim de estar trabalhando com esses senhores e sinto grato mesmo de estar podendo participar dessa equipe. Mas também tem essa importância sim, porque aquele que participa da equipe, aquele é que fica engrandecido, aquele que fica enriquecido, tem que ter um merecimento para participar de uma equipe, porque é um esforço e a pessoa tem que ser muito esforçada mesmo, tem que ter muito boa vontade, tem que estar sempre muito interessada mesmo para o trabalho fluir. Com isso, eu fico beneficiado, porque eu me sinto muito bem trabalhando com essa equipe. Meus agradecimentos assim à equipe de trabalho. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o tema do nosso programa é submissão. Então a gente vem observando assim a palavra submissão. A pessoa, para ser submissa, ela tem que conhecer os ensinos, porque também se ela é submissa, ela tem que fazer alguma coisa. Não tem assim uma submissão e não fazer nada, ela tem que fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa é um movimento de acordo com a luz, é um movimento ascendente. Quando a pessoa tem vontade de ser submissa, então ela tem que movimentar todos os dias em cima dos ensinos. Ela tem que ter esse movimento, porque quando a pessoa aceita ser submissa, a primeira coisa que ela tem que ter é o conhecimento dos ensinos, porque não tem uma pessoa que é submissa a outra pessoa. Quando a pessoa fica subjugada, porque ela não tem o conhecimento dos ensinos, ela não esforça para ter o conhecimento, então ela também está sonada, também ela se encontra num processo de entorpecer. A gente observa assim, muitas pessoas têm vontade de empreender uma nova etapa, então independente da condição exterior, aquela pessoa trabalha dentro dela, desenvolvendo o tempo, desenvolvendo a condição de ser amanhã emancipada. Esse emancipar quer dizer assim, ter a condição de poder fazer aquilo que vai ser bom para a vida dela, que é uma emancipação mesmo no trabalho, uma emancipação de sobreviver e uma emancipação das ideias sociais, porque estar submisso também está submisso a tudo, porque se a pessoa não conhece os ensinos, ela fica submisso às coisas que as pessoas colocam na vida, nos trajes, nos alimentos. Ela não tem nenhum propósito, e por não ter nenhum propósito, então ela aceita qualquer coisa de outra pessoa. Nosso trabalho é um trabalho muito gratificante, é um trabalho bom, porque a gente vem assim sempre trabalhando em cima dos conceitos que a gente recebe, dos conceitos que a gente vive. Então, quando a pessoa quer fazer qualquer coisa, a primeira coisa que ela tem que ter dentro dela é o conhecimento dos ensinos. O conhecimento dos ensinos não se consegue assim, consegue-se assim esforçando muito, porque a pessoa tem que esforçar muito, porque nosso conceito é o conceito dos nossos pais e não podemos ser diferente. A pessoa tem que fazer assim muito esforço para poder agora ela ter uma constituição melhor, para ela caminhar na vida, e o caminho é interior. Para a pessoa sair dessa terra melhor do que quando ela chegou, ela tem que ter a boa vontade com ela mesma de arrumar um tempo diário para poder estudar o livro Na Luz da Verdade. Quando a pessoa começa a estudar o livro Na Luz da Verdade, ela não para de ser submissa
A pessoa que ela trabalha com ela continua sendo responsável pela função que ela tem. Então a submissão aí entra uma responsabilidade. Então aquele que é superior dela na função que ela executa não diz a ela nada, porque ela é qualificada, ela irradia uma qualificação. Então não precisa de notificação, de observações, notificando, porque a pessoa é. Então a importância sim que a pessoa tem quando ela começa a conhecer os ensinos do Senhor, os ensinos do livro Na Luz da Verdade, a vida dela fica melhor, porque ela é ela, independente da função que ela tem. Então ela vai vendo também o dia a dia dela, como é melhor o seu dia. Então submissão é ter o conhecimento dos ensinos, é andar de acordo com os ensinos. Na vida profissional, ela passa a ser responsável, qualificada para aquele trabalho que ela tem, para aquela função que ela executa. Então a vida da pessoa é ela mesma e com isso ela vai desenvolvendo os jeitos. Quando a pessoa tem a submissão, porque ela tem o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, ela tem o conhecimento das leis na criação, então ela é qualificada nos trabalhos que ela executa. E tem essa importância também. Normalmente as pessoas executam o trabalho e tem que voltar para verificar se o trabalho ficou bom. Quando a pessoa está presente dentro dela, com a esperança, com a clareza, com os ensinos, a norma temporal da pessoa muda. Então, antes de apresentar um erro, uma revisão, dentro dela já mostrou para ela o lugar exato que ela tem que mexer, o lugar exato que fica melhor. Porque quando a gente tem que arrumar um trabalho, então a gente sempre sente, a palavra correta é essa mesma, é sentir como é melhor. E nesse sentir também vem todos os detalhes daquela obra que está executando, como que fica melhor. E também tem essa coisa boa, assim, dentro da pessoa tem a leveza de ir aceitando as orientações que vai surgindo dentro dela. A vida é interior. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito bom, porque é um trabalho assim que a gente vai desenvolvendo os talentos que nós trouxemos para essa terra. Esses talentos quer dizer assim, o sentir, o ouvir, o falar, o tato. Então a gente vai trabalhando assim, e no ouvir a gente vai desenvolvendo a intenção que está acompanhando a fala que a gente está ouvindo. No dia a dia nosso, muitas vezes a gente não entende o que a pessoa está falando, porque ela está sentindo uma coisa e está transmitindo outra coisa. Em todos os graus a gente observa isso, em todas as épocas da pessoa. Então tem a pessoa assim, tem um filho da casa da gente, que ele está querendo uma coisa, mas ele fala outra. A pessoa que a gente conhece, que está trabalhando para a gente, que está sentindo uma coisa e está falando outra coisa. Então a gente tem que ter dentro da gente a condição de ouvir a intenção que está acompanhando a voz. Porque se o cachorro é menos qualificado e ele entende o que está acontecendo com aquele som que ele está ouvindo, nós também temos que ter essa importância, assim, justamente para a gente saber como é que também a gente verbaliza, se a gente está verbalizando o correto. E todo um trabalho de desenvolvimento interior está relacionado também a uma submissão, mostrando que a pessoa tem que ter dentro dela a simplicidade, a singeleza. Se ela faz esse trabalho de observar-se, então ela vai ficar mais enriquecida. A vida para ela vai ser melhor, porque primeiro ela vai aprender a falar aquilo que ela sente.
e ela vai ver assim que muitas vezes é melhor ficar calado. Com isso, ela vai percebendo outras qualidades também que as outras pessoas têm. Então, a submissão é um estado que a pessoa tem que desenvolver dentro dela e conhecer os ensinos, diferenciar a vida profissional de sobrevivência e a vida interior. A vida interior da pessoa é o que ela é e é o que ela vai levar dessa terra quando vencer o tempo de permanência dela aqui nessa terra. Então, todos os dias a gente tem que fazer esse trabalho de ir vendo como a gente é. O importante de cada um é ele conhecer os ensinos, é ele ter essa condição de diferenciar as coisas que ele precisa de ter no dia a dia dele e as coisas que ele tem que ter no dia a dia dele. Tem coisas que ele precisa de ter, mas tem coisas que ele tem que ter, que é o caso dos ensinos. Não tem uma maneira diferente da pessoa ser se ela não conhece os ensinos. Ela vai diferenciando. Então a pessoa tem que estudar o livro Na Luz da Verdade. A palavra submissão, ela vem assim com muitas coisas. Não tem como uma pessoa tornar-se submissa. Tem como ela conhecer a palavra, conhecer os ensinos e viver de conformidade com a palavra submissão, que a palavra submissão está relacionada a conhecer as leis da criação e viver de acordo com ela na limitação em que ela se encontra. Um ser humano não pode fazer o outro submisso, porque a fidelidade dos escravos é uma fidelidade falsa, porque dentro dele ele não aceita. E se a pessoa força em aceitar, ela fica cínica, ela fica má também. Então essa palavra submissão é conhecer as leis da criação e viver de acordo com ela, que é diferente. Um animal, ele aceita ser submisso ao seu dono porque ele é de outra espécie, então ele aceita a submissão. Mas se essa submissão for uma submissão de violência, o animal também some. E a gente vê assim o caso do cachorro, que quando ele não é bem tratado, ele some daquela casa, é só ele ter a oportunidade. Mas quando ele é bem tratado, todas as coisas que o dono manda ele fazer, ele faz. E ele obedece e fica esperando o dono chegar, independente se o portão está aberto ou se está fechado. Então existe uma relação de submissão, mas de carinho junto, que é diferente das pessoas com as pessoas. Das pessoas com as pessoas, submissão, essa palavra tem que ser substituída por fidelidade. Então uma pessoa atende a outra pessoa pela compreensão mesmo, pela fidelidade. Aquela pessoa que executa o trabalho para outra pessoa, ela não é submissa. Ela tem dentro dela uma fidelidade pelo carinho que aquela pessoa dedica a ela. Então essa diferença a gente precisa de estar bem presente dentro da gente. Existe uma execução de uma tarefa, porque também é bom trabalhar naquela empresa, é bom trabalhar para aquela pessoa, mas uma escravidão não tem como a não ser imposta à força. Então nós temos que fazer esse trabalho assim diariamente, de conhecer mesmo os ensinos e viver de acordo com os ensinos do Criador. Tem essa importância assim que quando a gente vive de acordo com os ensinos, a gente respeita o semelhante. Com esse respeito também a gente consegue irradiar uma coisa muito boa, que o outro não interfere na nossa vida. Nosso trabalho, ele é um trabalho assim de consideração
Então a fidelidade aí é por considerar mesmo a pessoa. Quando aquele trabalho não está bom, quando o relacionamento com aquele empresário, com aquele empregado não está bom, então as coisas se definem de outra maneira, porque entre as pessoas não tem um vínculo duradouro se não for por amor e se não for por ódio. Os vínculos com as pessoas é com amor ou é com ódio. Então, no nosso dia a dia, o nosso trabalho não tem que ter amor, não tem que ter ódio, tem que ter uma fidelidade com sabedoria para executar aquela função, porque a gente atuando com saber faz uma coisa boa todos os dias. Também a gente não cria vínculos nem com o empregado, nem com o empregador, porque a gente tem a consideração, tem a fidelidade, a gente faz as coisas que correspondem à responsabilidade. Então fica muito bom assim, que quando vence o tempo do convívio com aquelas pessoas, a gente vai embora e fica feliz também de ter participado daquele trabalho, daquela empresa, e tudo correu bem, porque o jeito que a gente é um jeito bom. A vivência que tivemos, ela é lembrada com um carinho, com uma coisa boa mesmo. Então, submissão com as pessoas é um marasmo, é um entorpecimento, é uma falta de evolução. Porque quando a pessoa está evoluindo, não tem submissão, tem a fidelidade e tem a compreensão e tem a responsabilidade. Submissão é ficar de acordo com as leis do Criador, é viver de acordo, é ser, é caminhar em cima das leis do Criador e vendo assim que a pessoa é pequena mesmo diante da grandeza da criação e que as leis da criação são marcos, são referências. E com o desenvolvimento das qualidades interiores, a gente vai vendo que quando uma pessoa fala, a gente vai vendo o que está na intenção daquela fala. Quando a pessoa fala que seja feita a tua vontade, então essa fala é uma fala assim de acomodação, porque uma pessoa que está acomodada, ela quer qualquer outra definição para a vida dela, mas quando ela não está acomodada, ela tem dentro dela o norte, a perspectiva, a maneira de ser, a maneira que ela precisa de ter para ela ter um corpo físico sadio, para ela ter o entendimento dos ensinos, ela também tem que ter o trabalho de sobrevivência que possibilita a ela o tempo para esse estudo. Então, seja feita a tua vontade, é a pessoa que está acomodada. Porque se ela tiver mesmo assim, com o conhecimento das leis da criação, ela vai falar essa palavra com uma fidelidade, com uma submissão. Ela conhece as leis da criação e ela vai movimentar para ter essa realização, para ter essa condição, de acordo com as leis, ela poder dizer, seja feita a tua vontade, numa compreensão. Quer dizer, no nosso dia a dia, quando usamos esta palavra, seja feita a tua vontade, é uma palavra assim que a gente quer, esta frase, muitas vezes, mudar. Porque se a gente pode, a gente quer mudar os destinos. A gente não está feliz com aquelas situações, mas se a gente trabalha em cima dos ensinos, a gente vai ver que a gente está colhendo o que foi semeado numa época anterior. E essa semeadura está, então, de colher aquilo que está acontecendo no momento. Então, todos os dias a gente tem que arrumar um tempo e ir estudando o livro Na Luz da Verdade e desenvolvendo a condição interior de ver antes o que vai acontecer. Porque normalmente nós sempre estamos arrumando o nosso ontem. E esse arrumar o nosso ontem, então cansa muito. Então a gente tem que ir vendo como a gente faz para não deixar desencadear mais uma coisa para ser arrumada depois.
Então a gente tem que estudar o livro Na Luz da Verdade e, sendo assim, cuidadoso com os nossos pensamentos e com aquilo que a gente fala. Então, junto com a nossa fala, tem que estar o nosso sentir. Então, a pessoa tem que ir desenvolvendo o sentir sobre as coisas da vida. E ela tem que esforçar. Ela não pode esquecer que se ela se encontra hoje numa condição que ela tem vontade de mudar, então ela tem que fazer o esforço e mudar. Esse mudar fora é também um mudar dentro. Porque no caso de um emprego, no caso de sobrevivência, fica fácil da gente observar. Às vezes a pessoa quer sair da empresa em que ela trabalha, ela não desenvolveu nenhuma qualidade, agora ela vai para uma outra empresa com uma remuneração às vezes menor e o período de locomoção ainda maior. Então ela tem que fazer um esforço para ir vendo como é melhor o aproveitamento no momento em que se encontra. Então, antes de fazer qualquer decisão, tem que ir vendo primeiro. Porque um filho não chega para o pai e faz um pedido de qualquer forma. Assim, nós também não podemos fazer um pedido de qualquer forma para o Criador. A nossa submissão não é uma submissão consciente, é uma submissão de conceitos que nós temos, do jeito que nós recebemos as informações dos nossos pais e do jeito que nós estávamos entendendo as coisas. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai vendo dentro dela como é possível, então, conscientemente, ela ter a submissão, conhecendo as leis. Como é possível, então, ela ter um trabalho que ela agora possa ter a fidelidade com aquele com quem ela trabalha. Então, o livro Na Luz da Verdade vai dando esta condição da pessoa e diferenciando as coisas, para quem ela tem que ser submissa e para quem ela tem que ter a fidelidade. Então, são duas coisas assim muito distintas. Uma fidelidade só entra na condição da clareza, do conhecimento, porque se a pessoa não tem assim o conhecimento, ela não tem como ter a fidelidade. A escravidão é uma maneira de entorpecer, não tem uma bondade de aceitação, tem uma acomodação. Então a pessoa tem que fazer esse esforço de diferenciar. Quando uma pessoa fala, no som que ela está emitindo, está toda uma maneira do que ela vem sentindo. Então é mais fácil a gente ir desenvolvendo o jeito de ouvir aquilo que a pessoa está entoando, a cantiga dela, como ela dá a entonação. Porque na entonação vem o sentimento, vem aquilo que ela está sentindo. Ela pode ter uma fala macia, uma fala boa, mas o que ela está sentindo pode não ser a verdade. Submissão é uma coisa assim muito interessante assim do jeito que a gente vem comportando, porque as leis da criação, os 10 mandamentos, e depois tem a complementação que Jesus trouxe, as explicações, e se resume em poucas coisas, que é aquilo que semeias hás de colher. Então a pessoa fica fazendo assim, os seres humanos construindo outras leis, criando outras leis, achando assim que está burlando as coisas básicas da criação. Então essas leis feitas pelos seres humanos, elas são convenientes, porque se uma pessoa começa a estudar as leis de uma nação, ele nunca vai conseguir estudar todas as leis, e todas as facilidades e todas as dificuldades que aquelas leis apresentam. Então os seres humanos vêm fazendo um trabalho assim de tumultuar a própria vida.
a vida na criação é uma coisa simples, tanto é que nós só temos 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos são os auxílios para caminharmos todos os dias. Um esforço é uma coisa interior. A pessoa tem que fazer um esforço para compreender direito. Uma criança pequena, ela sabe quando pode ou não pode fazer determinados atos. Nós também sabemos quando é que podemos ou não cumprir as leis. Então, mesmo hoje, uma lei sendo já apoiada por todos, se ela foi criada pelos homens, então essa lei tem benefícios. E as leis da criação não têm benefício. A pessoa semeou, ela vai colher. E ela não pode colher diferente daquilo que estava na qualidade da semente. Se é o amor, ela vai colher o amor. Se é o ódio, ela vai colher o ódio. Então a vida interior nossa é muito simples. Então o que a gente precisa é de conhecer os ensinos. Conhecendo os ensinos, o nosso dia a dia fica mais fácil. Submissão é compreender que a pessoa tem que conhecer os ensinos. No relacionamento com as outras pessoas, entra a fidelidade, com o sentimento que a gente vai desenvolvendo, conhecendo a intenção que está acompanhando a palavra daquele com quem a gente convive, que pode ser na casa da gente, pode ser no trabalho. Então, com o sentimento que está sendo desenvolvido, a gente também vai observando a intenção que está acompanhando a fala. O livro Na Luz da Verdade vai dando a condição da pessoa e vendo e sentindo aquilo que ela está ouvindo. Fidelidade é a pessoa estar com todos os sentidos atenta mesmo para todas as coisas e observando aonde ela coloca a fidelidade, como ela coloca a fidelidade com o filho, com o companheiro, com a companheira, com o irmão, na intenção que acompanha a fala. Então não tem assim um jeito da pessoa amanhã falar assim, fui enganado. Não tem como a pessoa ficar enganada. O que tem é se ela descuida, se ela não usa os talentos que ela trouxe e que desenvolveu ainda mais. Se ela, quando criança, ela tem a sensibilidade de saber quando ela pode comportar ou não comportar de determinada maneira. Depois ela perde essa qualidade, então essa pessoa está entrando num processo de entorpecer. Ela tem que voltar a ter aquela qualidade que ela tinha quando ela chegou nessa terra. Com isso, não vai ter um engano na vida, vai ter uma clareza, porque ela ouve bem. O ouvir bem aí quer dizer assim, ela não vai ficar enganada. Então, ouvir bem quer dizer assim, ela está atenta a todas as coisas que acontecem na criação. Então, ela vai estar atenta com todas as pessoas que ela convive. Porque se a lua anuncia 10 dias antes que vai chover, se a lua anuncia o melhor período para determinada plantação, para determinada tipo de semente que precisa de colocar no solo, então a natureza anuncia todas as coisas. Os seres humanos têm que aprender a conhecer as leis da criação, a conhecer as leis da natureza. O livro Na Luz da Verdade dá essa condição para a pessoa, dela conhecer todas as coisas.